E o número de funcionários no setor público foi recorde no trimestre encerrado em julho. São 12.696.000 pessoas. Os municípios puxaram esse número com uma alta de 8,3% no total de ocupados no segundo trimestre de 2024, na comparação com o trimestre anterior. Nos estados e na esfera federal, o ritmo de contratações foi menor, mas também houve alta em relação aos meses de janeiro, fevereiro e março. Uma das hipóteses para o movimento é o uso das contratações como estratégia de prefeitos para se reelegerem ou elegerem o seu sucessor. Piotr, já que estamos falando aqui de eleições municipais também, né? A Revista Oeste está coordenando aí essa série de sabatinas. Vocês já entrevistaram 3 candidatos e, salvo engano, perguntaram aos 3 sobre o número de secretarias aqui na cidade de São Paulo. Na prefeitura são 35 secretarias, né? E vocês questionaram ali os candidatos o que fariam, se iriam enxugar essas secretarias e, salvo engano, só um candidato, uma candidata que respondeu de maneira veemente o enxugamento da máquina pública municipal. Os demais ali tergiversaram, disseram que não queriam falar nomes, sim, mas vocês nem pediram nomes, mas questionaram se é necessário realmente 35 secretarias na cidade de São Paulo. Sejamos justos, a Marina Helena, do Novo, é quem disse que ia reduzir drasticamente, porque não faz nenhum sentido ter 35 secretarias. Nós estamos numa eleição municipal, você vê que as contratações dos municípios é do primeiro semestre, é até onde pode fazer contratação segundo a lei. Os municípios, alguns inclusive, vivem de verbas federais, porque, óbvio, não tem condição, ou estaduais, porque a arrecadação não suporta. Em cidades pequenas, com boas exceções, sim, mas emprego público é a salvação de boa parte dos prefeitos para conseguir voto. Só que tudo isso agrega uma dívida cada vez maior, porque, claro, o município não é sustentável financeiramente. Boa parte desses municípios não consegue fazer obra nenhuma, só vai administrando ali. Sem contar que eles também têm a Previdência Municipal, ou seja, os aposentados, e todos vêm da lei anterior da reforma, antes da reforma da Previdenciária. Aposentavam muito cedo, com poucos anos de contribuição, com salários muito mais altos do que a iniciativa privada. Aliás, essa foi a razão, só para lembrar, a reforma tributária nunca avançava no Brasil, porque o governo comunicava mal. O governo Bolsonaro foi lá e falou, vou fazer uma comparação para você, cidadão brasileiro que paga a conta, olha quanto você ganha pelo INSS e olha quanto ganha o funcionário público. Houve esse entendimento, a reforma finalmente avançou, ainda assim resguardando uma série de direitos ou valores que as pessoas recebiam, desde funcionários públicos, inclusive também na iniciativa privada, com relação à idade, professores e por aí vai. Fato que nós estamos vendo aqui, mais acúmulo de dívida. Uma estrutura que, obviamente, você não vê a prefeitura melhor porque ela está contratando mais gente. Este é o ponto, e aí o eleitor tem que levar isso em conta. Contratou para beneficiar você, mas o seu filho vai ter uma cidade melhor com essa prefeitura inchada? Este é o ponto. E vamos lá, né? Só para lembrar um dado da semana passada. A dívida nominal no país já passa de 8 trilhões e 800 bilhões de reais. Quando eu falo de dívida nominal, você está juntando tudo, tá? Os estados, os municípios, a União, obviamente, né? O Banco Central, as estatais, bom, tudo isso daí. O governo Lula dá um exemplo ruim, o governo Lula fala de contratar, fala de aumentar. Quantos são os ministérios do governo Lula? Quase 40. A pergunta é, precisa de 40? Silvio mencionou agora, descobrimos novamente, né? O Constantino também fez menção sobre... Tem Eletrobras. Telebrás, perdão. Para que você precisa da Telebrás? Ninguém mais. Qual é a razão disso? Se você precisa, o serviço é todo privado, você precisa de uma agência reguladora. Ponto. Que nesse caso é a Anatel. Tá aí, acabou. É isso. Não precisa ter uma empresa. Qual é a razão de ter essa empresa? Não, mas é cabide de emprego. Daí eu vou deixar muito claro. Você acha que o prefeito, olhando para cima, o prefeito lá da cidade, seja de onde for, no tamanho desse país, dos mais de 8 milhões de quilômetros quadrados que nós temos, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, ele olha para Brasília e vê este exemplo de governo, ele vai praticar a mesma coisa. Até porque ele é cobrado até pela Câmara de Vereadores ali, os aliados. O exemplo vem de cima e o governo Lula não para de aumentar déficit. E pior que é incrível, né? Ele consegue aumentar a arrecadação por um lado, mas ele aumenta o déficit ainda mais. Já são mais de 76% de comprometimento na relação dívida-PIB. Ou seja, era 71% na época do Bolsonaro. Silvio, para fechar. Brevemente, Paula, um dos sucessos implementados na Argentina por Javier Milei foi justamente o corte
do funcionalismo público, né? Ele cortou um número significativo de largada, 24 mil cargos, e pretende cortar mais. No Brasil, a reforma administrativa não andou, inclusive não andou no governo Jair Bolsonaro, por força do Congresso Nacional, evidentemente. E eu digo mais, se cada brasileiro soubesse quanto é gasto, não só pelo funcionalismo público, mas por contratações estapafúrdias em Brasília, por exemplo, eu vou dar um exemplo que me saltou aqui à memória. Talvez o brasileiro não saiba, mas o Congresso Nacional, por exemplo, gasta 5 milhões de reais por ano com ascensoristas. São pessoas que ficam sentadas num banquinho dentro de um elevador, só no Senado são 12 elevadores, e que recebem salário, vale alimentação, vale transporte, plano de saúde, plano odontológico, enfim, todos os benefícios equivalentes a um funcionário de carreira do Senado. Mas eles são funcionários contratados. Pois bem, 5 milhões de reais para cuidar de um elevador. E certa vez, a nossa reportagem mesmo questionou o Congresso Nacional, a Câmara, o Senado. Mas é necessário mesmo ter essa função ascensorista dentro de um elevador? Porque no caso, por exemplo, de atender pessoas com deficiência, tudo isso já é contemplado, tudo isso já é lei. Por exemplo, em caso de pessoas com deficiência visual, nos botões, para chegar até o elevador, existe todo um aparato em torno de senadores, porque alguns senadores têm uma idade elevada, mas tem assessores que caminham com ele. Aliás, não é 1, 2, 3, deve ter mais ou menos uns 5 assessores em volta de cada senador. E a resposta é que é necessário manter o ascensorista para manter a urbanidade, a polidez e a regra de que é proibido fumar em elevadores. 5 milhões por ano. Estou falando só da Câmara e do Senado. Isso é só um exemplo.